com o título de Os Dois Alicerces, né? E nós vamos tomar conhecimento também e falarmos de uma maneira que retrata nós mesmos e não simplesmente a construção de uma casa, o que se refere a este Evangelho. Então, por isso, vamos ouvir então esse ensinamento que Jesus nos deixou através do Evangelho. Graças a Deus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês que quem se parece à pessoa que vem, ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs um alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. Meus mestres, esse trecho do Evangelho vem nos mostrar que nós precisamos, primeiramente, nos prepararmos para a nossa vida, tanto a vida material, quanto também a nossa vida espiritual. Não adianta nós querermos fazer as coisas sem antes estarmos preparados, sendo que não teríamos estrutura necessária para recebermos, por exemplo, da espiritualidade maior, conhecimento, energias, responsabilidades, né? Então a espiritualidade concede a todos as mesmas oportunidades. Uns aproveitam melhores essas oportunidades, né? Por quê? Porque estavam preparados, né? E o que é estar preparado para a espiritualidade? É oferecer condições, maturidade pessoal, maturidade espiritual, dedicação e empenho. Porque no exemplo que diz esse Evangelho, aquele homem que estava cavando a terra até encontrar a rocha para onde ele começasse a fazer a estrutura, o alicerce de sua casa, o outro que não cavou a terra, não se preocupou em encontrar uma rocha resistente para construir a casa, ele já estava com sua casa pronta e muito bonita, aliás, enquanto o outro ainda estava dentro do chão, cavando, e a casa do outro estava pronta. Porém, logo ela foi destruída, ou será destruída quando o rio encher. É aquele homem que dedicou, que se preparou, se antecipou para as adversidades que a vida pode oferecer a todos nós. Quando a casa dele, depois de muito tempo, muito esforço e sacrifício, ficou pronta, ela com certeza é uma casa resistente. E tudo aquilo que viesse contra ela, ela suportaria sem sofrer nenhum dano. E assim, meus mestres, é todos nós, não só na vida espiritual, mas também na vida material, na vida física, na vida afetiva, né? Depende da preparação que cada um estabelece para si mesmo, né? Fazer as coisas de maneira superficial seria como se vocês estabelecessem a sua vida em um pedaço de papel, né? Que é o que o vento pode rasgar, se molhou, derreteu, acabou, ou pode ser rasgado facilmente. Agora, se você fazer a sua vida, né, de todos os sentidos, afetiva, pessoal, profissional, espiritual, fazer ela cravada em uma chapa de aço ou na pedra, ela vai ser eterna. Porque pode molhar, não vai ser fácil rasgar e o vento jamais poderá causar qualquer dano, né? Fica essa então, o entendimento desse Evangelho para nós, e vamos deixar com Carla seguir a mensagem bonita da Samambaia e do Bambu. E também vimos a mensagem também do Evangelho, de onde podemos tirar as nossas lições, os nossos aprendizados. E em primeira parte eu digo a vocês da grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, e que dentro deste universo criou também a Terra e nos criou, Ele nos colocou. Vejam que grandiosidade, Ele nos criou cada um diferente uns dos outros, e todos nos completamos. Vejam, dentro de uma casa existem vários, o pai, a mãe, vários filhos, existem várias pessoas. Nem todos são iguais, cada um tem uma característica, tem um histórico, tem um transcendente, tem uma forma diferente de ver as coisas, uns em relação aos outros. Assim também são todos na humanidade. Veja a grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso ao fazer a criação
terrena. Porém, veja uma coisa dentro da nossa individualidade. Nós, criaturas de Deus, estamos num processo terreno de aprendizado, por onde viemos seguir dentro de uma jornada programada. Não existe nada na Terra por acaso. Você tem uma função definida por Deus Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, ela é baseada em seu transcendente, em seu histórico, em sua capacidade de compreensão, interpretação e ação, né, que seu Espírito demonstrou ao longo das suas histórias espirituais. E assim, Deus Pai Todo-Poderoso formou as famílias, a espiritualidade forma-se as famílias, forma o conjunto familiar, forma a comunidade no todo, colocando os elementos, né, que formam as cidades, formam as comunidades, formam as famílias, de acordo com a capacidade de agregação que todos podem carregar. E assim vocês veem que tem pessoas nascidas no Brasil, outros nasceram nos Estados Unidos, outros nasceram na Etiópia, nasceram na África, nasceram com a fome, nasceram com a limitação de aprendizado, outros com maior capacidade de aprendizagem, outros é dado mais conhecimento, outros é dado menos conhecimento. Mas por que isso acontece? Aqueles que têm menos conhecimento, se recebessem os conhecimentos dos outros, eles cresceriam dentro deles um lado que não poderia se transpor, que é o lado negativo. O lado negativo, germinado dentro de uma pessoa que não tem a estrutura moral para suportar o crescimento, o que vai acontecer? Ela vai criar problemas a outros, ela vai se impor a outros, e vai ser um problema para si próprio, para os outros encarnados e para a espiritualidade, como temos várias situações na Terra. Bom, o ponto que eu quero chegar para vocês é o seguinte: então Deus Pai Todo-Poderoso criou toda essa estrutura, nos deu a espiritualidade, que são nossos mentores que nos assistem o tempo todo, e nos deu também a capacidade de escolher, que é o nosso livre-arbítrio, a capacidade de compreender. Porém, nós temos dentro da nossa inteligência a escolha que queremos fazer, e a gente percebe que na natureza humana queremos fazer a escolha que faz bem ao nosso estado físico. O que é isso? Você escolhe o que é bom para você a partir do seu bem-estar físico, e não do seu bem-estar espiritual, e não da sua obra que você tem que realizar, né? Então veja bem, o que é bom para mim? Bom, o que é o seu interesse nesse instante? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar pouco, eu quero ter isso ali. Veja bem, tudo voltado para seu estado físico. Aí você pergunta, nós lhe perguntamos, e seu espírito? Qual a importância você dá a ele? Porque o que você vai ganhar na Terra, o carro, a casa e tudo, é útil para você enquanto está encarnado. E você desencarnou, tudo isso perdeu utilidade. É da dimensão terrena e você vai para a dimensão espiritual, não vai levar nada disso. Então, todos os seus bens materiais devem ficar. E você parte para o plano espiritual, levando aquilo que você enraizou em sua sabedoria. E como você criou sua sabedoria terrena? Através das experiências, do trabalho, das dificuldades, do relacionamento com as pessoas, da capacidade de compreensão das coisas que estão ao seu redor. E aí você não se deu conta de que deveria trabalhar esse lado grandioso que é a sua mente física e espiritual. Pois bem, retornamos ao plano espiritual e quando chegamos lá, nossa bagagem é vazia. O que você colheu, né, na Terra enquanto esteve encarnado durante todo esse tempo, retorna lá, mas eu não colhi nada. Eu era orgulhoso, volto com o mesmo orgulho. Eu tinha um egoísmo dentro de mim, queria tudo para mim primeiro, depois os outros. Continuo com a mesma vibração, com a mesma contaminação em meu perispírito. Eu desci para a Terra com desejo de me sobrepor às outras pessoas, com desejo de poder, desejo de sobressair, necessidade de ser elogiado pelos outros, né? E lutei na Terra para ser elogiado, para ser destacado o tempo todo. Volto para os planos espirituais, estou com o mesmo defeito em minha natureza espiritual. Aí faz-se a depuração, né? Você melhorou pouco em relação à sua partida para a Terra, quando veio reencarnar aqui. Aí digo a vocês, onde está o progresso? Qual o tamanho do progresso que você criou para si mesmo? Aí vem aquela situação que eu sempre falo para vocês: existe uma classificação de espíritos de acordo com a natureza nos planos espirituais. Aqueles de maior sabedoria, os mais evoluídos, vão para os planos mais superiores, onde o grau vibratório
da energia é mais purificado. Os espíritos são mais elevados, são de maiores conhecimentos, e quanto mais conhecimento se tem, mais se depura daquilo que é vício da natureza espiritual, mais se depura do egoísmo, da inveja, do ciúme, do orgulho, do desejo de poder. Quanto mais se eleva no espírito, mais aumenta o grau de humildade, mais aumenta o grau de sabedoria, de compreensão, de tolerância, de amor. Tudo isso aumenta à medida que o espírito cresce em sua evolução. E veja os opostos. Quando você está no plano mais elevado de compreensão, o seu oposto é o de menor compreensão, é o mais ignorante, o mais agressivo, o mais perigoso para a convivência pacífica de toda a comunidade. Então veja bem onde está o negativo e onde está a ponta do positivo. E a nossa evolução é para a ponta do positivo. E a ponta do positivo cobra de nós, então, essa correção, nós chamamos de correção moral na Terra. Né? E isso falando no conceito terreno. No conceito espiritual, nós falamos de depuração de vícios de natureza. Né? Então, o que é isso? Nós vamos estender com mais detalhes em outras oportunidades. Bom, quero dizer a vocês o seguinte: o Mestre Jesus fez no Evangelho uma comparação, né, ao homem que construiu a casa na areia e outra no alicerce. Ele faz referência à fé. Qual o tamanho da sua fé? Se perguntar, você tem fé? Todo mundo tem fé. Né? Eu tenho fé. Lógico, qual o grau da sua fé? Ele é 1%, é 2%, é 10%, é 20%, é 50%? Chega a 100% de fé? Então faça você a sua análise individualmente. Bom, eu tenho fé em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando chega a dificuldade, o que você faz? Onde você busca sua primeira ajuda? É na espiritualidade? Você busca na espiritualidade, você já está demonstrando que está direcionando para um ponto de fé grandioso, porque você já está convivendo com a presença dos mentores, apesar de não poder ver nem escutá-los. Quando você busca na espiritualidade, deseja encontrar e buscar o recurso ali, você já está demonstrando que tem um direcionamento em sua busca, né, em seu conhecimento. Quando você, na sua dificuldade, você parte para a reação negativa, eu te digo que sua fé está um pouco insignificante dentro da sua mente. Porque você, na sua tentativa, vai buscar compreensão junto aos mentores, o que está acontecendo. Isso é um teste, é um processo kármico, é uma tempestade espiritual que está envolvendo a comunidade onde eu estou, é uma remoção de oportunidades, é uma situação negativa que eu provoquei. Esse negativo não é provocado por mim mesmo? Ou será que é por alguém e eu tenho que suportá-lo como um teste que eu tenho agora? Quer dizer, aí você vai ter na sua fé o equilíbrio. O equilíbrio que vai te permitir ter maior compreensão e ficar acima da tempestade negativa que está ao seu redor. Pois veja bem, quando não temos fé, nós não temos em quem acreditar. E a primeira coisa que vai embora é o nosso equilíbrio. E qual a sua primeira reação? A sua primeira reação é entrar em ebulição a energia que você carrega. Se é negativa, evidentemente ela vai entrar em ebulição como negativa. E sua reação vai ser negativa. São palavras, atitudes, né, pensamentos, né, tudo isso vai sair de dentro de você, né, como reação àquela tempestade que te envolveu. Aí a gente pergunta, né, qual o tamanho da sua fé? Depois que passa tudo aquilo, se você for se autoanalisar, você pergunta: se eu poderia estar com espiritualidade, ter ficado no ponto de compreensão, analisado e deixar que a corrente negativa passasse sem me tocar, eu não teria me prejudicado em nada, não teria me contaminado. Mas se eu entrei na ebulição das minhas energias negativas e a joguei para fora, quando eu joguei para fora, o meu magnetismo negativo estava ativo, então o negativo que estava ao meu redor foi absorvido por mim. Eu me acalmei, porque a energia negativa se acalmou dentro de mim, então eu estou calmo agora. Mas quando eu fiquei negativo, falei palavras negativas, reagi negativo, pensei negativo, quer dizer, o magnetismo interno negativo estava em funcionamento. Aí você absorveu, jogou esse miasma dentro do seu corpo. Aí te digo, você ficou mais negativo do que estava antes. Tenha certeza disso. E esse negativo pesa no seu perispírito, no seu espírito e no seu corpo físico. As suas células entram em desgaste,
com essa energia que ali entrou, né? Tudo por uma razão simples. A fé que traz o equilíbrio, né? Faltou fé a vocês, ou a quem, o amigo, ou a qualquer pessoa que seja, que tenha assim pensado, assim agido. Então veja bem o detalhe, quando se fala o poder da fé, o que quer dizer o poder da fé? É o poder da conexão que a fé, a confiança nos coloca. Você se liga à espiritualidade porque você tem fé. E se você se ligou à espiritualidade, você cria uma conexão que te dá abastecimento positivo. E esse abastecimento positivo, em contrapartida, te dá um equilíbrio e você não é tocado então pelo negativo. Bom, então nós falamos aí dessa parte que nos coloca o Evangelho, onde Jesus faz essa comparação. E eu falo também para vocês de uma preocupação com a espiritualidade, que a espiritualidade maior tem em relação à Terra. E vejam bem, os mentores se deslocam dos planos espirituais e jogam na Terra grandes cargas de energia positiva. E essa energia positiva está projetada na atmosfera. A negativa também está projetada na atmosfera. E nós vamos... Muito obrigado. E aí, então, essas duas energias pairando no ar, né, na nossa atmosfera, elas se tornam absorvidas por nós mesmos de acordo com a frequência que entramos. Então, se vocês querem absorver a energia positiva que está na atmosfera, você tem que entrar na frequência positiva. Ah, mas eu sou positivo e tudo certo, então você é positivo. Qual o grau da positividade? Agora eu vou falar tecnicamente para vocês na parte espiritual. Qual o grau da positividade que você carrega? Porque ela começa do 1, vai ao 100, né? Então, quer dizer, começa do 1, vai ao 100, a sua frequência de positividade. Nesse caso, quando nós vamos elevando a nossa fé, a nossa conexão, a nossa certeza de estar com os mentores, a nossa certeza de que estamos protegidos, a nossa certeza que tudo vai dar certo no final, a nossa certeza que essa dificuldade é momentânea, é um teste, e que a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso vai acontecer, independente do que nós desejamos. Então, quando a gente vai crescendo nessa certeza, nessa confiança, nós vamos crescendo a nossa frequência vibratória em relação à luz, aumentando a nossa conexão, aumentando o poder da nossa fé. Então, eu digo a vocês, aí falando agora tecnicamente, nessa conexão, a sua frequência vibratória vai queimando o miasma negativo dentro do seu corpo. E assim você vai se curando de doenças, vai se curando de reações negativas, vai se curando de pensamentos negativos. Aquilo que é inferior não consegue te conectar porque você está com a vibração mais alta do que a vibração inferior pode te alcançar. E assim então, o crescimento que a fé te proporcionou. Então veja bem, então Deus Pai Todo-Poderoso projeta energia na atmosfera, os mentores projetam energia queimando o negativo, desintegrando o negativo o tempo todo e jogando o positivo. Mas aí vem a preocupação da espiritualidade. O desejo das pessoas se alimentarem do positivo ainda é muito pequeno. Todo mundo quer estar bem, todo mundo quer ser forte, quer ser sadio, mas a cura está na luz, a fortaleza está na luz, e a luz está aqui para a gente tocar. Só que nós não temos essa vontade. Só temos essa vontade quando a coisa aperta, a gente se sente ameaçado, aí a gente tenta, né? E quando a gente tenta, a nossa tentativa não nos aproxima muito, porque estamos pesados com a densidade negativa do nosso corpo espiritual. Aí precisamos da ajuda de outro, aí viemos pedir a ajuda do outro, vamos lá pedindo a ajuda do corpo mediúnico, somos socorridos, aí aliviados, melhor, temos que buscar mais a espiritualidade, para que não repita a fragilidade anterior. Mas aí o que acontece? Estamos calmos, estamos bem, agora a espiritualidade não tem importância para mim, porque você busca com maior insistência aquilo que é importante para você. Você se dedica àquilo que é mais importante. Digo a vocês se deslocam a longos caminhos para buscar alguma coisa que é do seu bem-estar material, que é uma vantagem material para vocês. Mas não deslocam uma pequena distância para buscar uma grande vantagem espiritual que é eterna. A gente vê pessoas que saem lá de Montes Claros e vêm até aqui com sofrimento e trabalham. Tem outros que estão aqui do lado. A distância é muito grande para chegar até aqui. Mas por que a distância desse que está ao lado é maior do que aquele que está lá em Montes Claros?
porque falta vontade. Quando falta vontade, tudo fica mais distante. Quando falta o interesse, né? Faltou interesse, faltou fé, faltou atenção, faltou importância, né? Naquele instante, a distância da sua casa até o templo é enorme, porque não tem interesse da sua parte em vir. A espiritualidade para você não tem importância naquele instante. E se não tem importância, você não tem interesse de vir, né? Então vejam bem, aí forma-se uma cultura que temos necessidade de formar, né? É a cultura espiritual, é a cultura eterna, aquela que nós vamos levar para os planos espirituais, né? A cultura, eu sou um ser espiritual, o meu corpo é um instrumento passageiro para que eu possa estar na dimensão terrena. Vai vencer o tempo do meu corpo físico, eu vou devolvê-lo à natureza terrena. Vamos agradecer aos mestres da natureza terrena que me ajudaram a manter esse corpo em equilíbrio, para que eu servisse de estadia para o meu espírito, e o meu espírito, que pertence ao mundo dos espíritos, vai retornar para casa. E o que ele vai levar? O mais importante, a desimpregnação do negativo, como eu disse a vocês. Temos que combater o mal que está dentro de nós, o egoísmo, a fragilidade, o desinteresse, né? Mas quando se fala desinteresse, não é pelo material, é pelo espiritual, porque o nosso assunto é espiritual. Eu estou falando para vocês da importância dos nossos assuntos espirituais. Então, o nosso espírito precisa de paz, precisa de fortalecimento, precisa de proteção. E nós temos que dar proteção ao nosso espírito para que o nosso corpo e nossa mente não adoeçam, porque o nosso espírito é a base de tudo, né? Então nós temos que permitir que o nosso espírito venha se alimentar de luz, permitir que o nosso espírito se abasteça de conhecimento, se abasteça de informações, permitir que o nosso espírito não seja contaminado por miasmas terrenos da fragilidade humana. Está aí o submundo, está aí oferecendo tudo de negativo, energias negativas de todas as naturezas, energias que contaminam para o ódio, para o orgulho, para a sexualidade, para a droga, para a bebida, para desejo de poder, para orgulho, tudo está aí. Nesses miasmas negativos tem todos esses alimentos, né? Mas nós não podemos alimentar nesse prato, não podemos fazer essa refeição que as trevas oferecem à humanidade. Nós temos que alimentar do que a espiritualidade maior nos coloca, né? Alimentar da luz, da energia da luz que nos traz paz interior, saúde física, saúde mental, sabedoria, compreensão, tolerância com as pessoas, né? Sabedoria no trato com as pessoas, que é importante. Eu sempre vejo isso, o trato, como você trata o outro, né? Vejam bem, às vezes os mentores trazem uma pessoa que foi um ser. Então vejam bem, a espiritualidade traz para você e coloca no seu caminho uma pessoa que em vidas passadas lhe foi importante, mas pela necessidade kármica dessa pessoa, ela está hoje em situação difícil materialmente. Ela teve situações na vida passada. Chega para cá, chega para cá, você pode sentar aqui. Vejam bem, tem essas pessoas em vidas passadas, teve uma situação em que a programação reencarnatória dessas pessoas, quando veio para a Terra, os seus mentores espirituais, os seus anjos da guarda, programaram para que ela passasse por tal dificuldade financeira, para que ela aprendesse a humildade, aprendesse o trato com as pessoas, aprendesse a pedir. Aquele que aprende a mandar demais, na encarnação seguinte ela vem para aprender a pedir. Você já sabe mandar, você sabe pedir? Não. Então na outra encarnação você vem pobre e necessitado para você pedir, para assim você aprender, né, a balancear o seu mando com o seu pedido. E assim Deus Pai Todo-Poderoso faz o equilíbrio na mente dessas pessoas. Aí essa pessoa então é colocada no seu caminho, porque as pessoas não cruzam o nosso caminho por acaso. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Resista isso na mente de vocês. Aí aquela pessoa então cruza o seu caminho e precisa da sua mão amiga, precisa da sua ajuda de alguma forma. Às vezes te pede, digamos, não pedir um dinheiro, mas às vezes o importante não é o dinheiro, é a sua atenção. Porque quando você doa, você não doa apenas o dinheiro, você doa atenção, você doa energia, você doa consideração e você doa respeito humano.
Então ali, Deus Pai Todo-Poderoso colocou aquela pessoa para receber de você um pouco de respeito humano. Aí você, não, sai de perto de mim, você pegou, o carro é seu, eu não tenho nada com o seu carro. Quer dizer, aí nós é que estamos pecando, nós é que estamos falhando, ao desprezar aquele irmão que Deus Pai Todo-Poderoso, que a espiritualidade maior fez cruzar o nosso caminho. Então as coisas são sutis. Veja como é grande a sabedoria de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não vai te obrigar pela dor a aprender uma coisa. Ele faz sim. Tem pessoas que têm que ter um câncer para aprender a ser humilde, para ter freio. Tem pessoas que têm que ter uma situação difícil para quebrar sua arrogância. Mas isso são métodos e são medidas extremas para espíritos rebeldes. Mas o espírito que tem a sabedoria da percepção, ele tem que perceber no ar, né? Ao peneirar as informações que lhe são colocadas, né? Ele tem que perceber aquilo que é útil para a sua vida, aquilo que é necessário, né? No trato com as pessoas, na convivência humana, né? Então tudo isso vem somar para que a gente possa aperfeiçoar a nossa natureza. Lembrando, nós somos seres espirituais. Nós somos seres que iremos retornar para os planos da luz. Nós somos seres que, ao retornar aos planos da luz, levaremos a bagagem de conhecimento que colhemos e a desimpregnação do nosso espírito. E que permita Deus Pai Todo-Poderoso que, quando retornarmos, a nossa bagagem negativa, que viemos largar pela passagem terrena, ela tenha assim se perdido. Que não tenhamos que retornar carregando na nossa bagagem mais a energia, a contaminação de inveja, ciúme, orgulho, vaidade, todas essas coisas que, ao alimentar nos pratos das refeições trevosas, nos contaminamos. Mas você pergunta, quando é que eu alimentei os pratos das refeições trevosas? Quando você permitiu que certas coisas acontecessem em sua vida, que certos pensamentos saíssem em sua mente, que certos desejos floreassem em seus sentimentos. Foi nesse instante que você permitiu se alimentar das energias negativas e se contaminar. Então permita Deus Pai Todo-Poderoso que todos nós, ao retornarmos para os planos da luz, não carreguemos em nossas bagagens mais o negativo. Tenhamos a pureza e que essa pureza possa ser manifestada principalmente pelo nosso olhar, não pelas palavras. Porque vejam bem, nós como médiuns, quando as pessoas chegam, nós sabemos quando são mediunizadas a energia que a pessoa carrega. A aura está pesada, a aura está leve. Quando a pessoa conversa, ela pode falar palavras de amor, mas a vibração mostra a energia que ela está saindo. A gente percebe na vibração da voz a contaminação negativa ou positiva que ela carrega. Então, na própria vibração. E o mais importante, o olhar fala o que o espírito sente. O olhar, você pode ser o mais dissimulado que for, o seu olhar te desmente. Quando aprofundamos, mediunizamos e buscamos, ali não tem disfarce. E olha, estamos falando de natureza humana. Imagine você então, os mestres da luz nos analisando. A leitura que eles farão da energia que carregamos das nossas vibrações será ainda muito mais depurada, muito mais técnica que nós podemos alcançar. Meus irmãos, graças a Deus, que Deus Pai Todo-Poderoso nos dê a sabedoria grandiosa de compreendermos os seus ensinamentos. Porque os seus ensinamentos estão aqui e nós estamos buscando compreendê-lo. E ao compreender esse ensinamento, que tenhamos a sabedoria de vivê-los, que é o mais importante. E que ao retornar ao plano da luz, os nossos espíritos se sintam orgulhosos pela trajetória terrena que realizamos. Graças a Deus, agradeço a vocês por terem me escutado.